Olá pessoal, queria falar aqui rapidamente sobre uma indicação de livro que utiliza uma análise entre capitalismo e pandemias, pessoal. E aí ele parte falando sobre a China, né? Lógico, vai ter uma discussão aí longa porque tem muita gente que não considera a China como capitalista, tem gente que considera ainda a China como socialista, mas enfim, o livro que eu vou falar aqui, pessoal, é este, tá? Do coletivo Shuang, que é o Contágio Social. É um livro muito interessante porque ele é crítico em relação ao desenvolvimento chinês, né? Mas ele vai focar bastante aqui em fazer um histórico sobre capitalismo, né? Bastante sintética aqui a forma como ele aborda, para mostrar que as pandemias, pessoal, não nasceram na China. Da Revolução Industrial para cá, as epidemias e pandemias, elas estão ligadas à forma de exploração do sistema capitalista. Porque se a gente for olhar na história, houve outras epidemias, houve outras pandemias, mas a forma como ela se dá hoje tem a ver com a questão da forma como o sistema capitalista se espalha. Então ele fala sobre a exploração que acontece na China, ele vai falar que em muitas cidades há um inferno de tanto calor por causa da queima de carvão, mas a questão, pessoal, que ele vai falar daí do embate que há cada vez mais forte do homem com a natureza. Então o capitalismo ele invade cada vez mais. Dessa forma, a questão aí de um aumento da possibilidade de novas pandemias é grande, né? Por quê? Porque como essa forma de exploração não muda e a China cresce sem parar, né? Mesmo com todas as questões, até mesmo a pandemia, a China não para de crescer. O que acontece é que o risco, né, desse contato se tornar cada vez mais agressivo com a natureza é muito forte, né? Essa chance é muito grande ainda, né, de que aconteçam novas pandemias. Ele cita um caso, pessoal, para ilustrar, dizendo que na Inglaterra, por exemplo, da Revolução Industrial, havia epidemias, né? Os trabalhadores ali pela concentração na urbanidade acabaram tendo contato aí entre si cada vez mais forte, e qualquer doença, pessoal, se alastrava rapidamente. A questão que aconteceu também nos Estados Unidos, da mesma forma, então os trabalhadores em várias oportunidades as doenças se espalharam, se tornaram epidemias e endemias, né? Então, no caso aí da pandemia atual aí do Covid-19, é a forma mais recente dessa exploração, porque o capitalismo industrial foi para a China, né? Apesar da gente ter toda essa discussão se é capitalismo ou socialismo por lá. Então, pessoal, ele coloca isso. Tem um caso interessante que ele cita, que aconteceu no fim do século XIX, na época do neocolonialismo, com a peste bovina, porque a peste bovina, pessoal, ela provavelmente foi levada pelas populações europeias que iam colonizar a África, ali no chifre da África, no caso, né, mais especificamente, isso acabou se alastrando pela África subsaariana depois, né? Então, o que acontece é que o gado morreu, as populações locais viram esses animais morrendo e aí viram também o crescimento do espinheiro, né? O espinheiro, que é uma planta que vai se espalhar e vai dar base ali para que tenha a mosca tsetse, né? Ela se espalhe também, e ela é responsável pela doença do sono. Ela desabilita, né, as populações africanas e impede qualquer capacidade de resistência dessas populações aos europeus que estavam vindo cada vez mais no fim do século XIX, né? Então, pessoal, ele faz esse histórico aí e coloca, né, que é o próprio capitalismo que cria essas pandemias, né? É o próprio capitalismo que cria essas situações. Ou seja, enquanto essa forma de exploração não for alterada, a gente não vai ter uma mudança disso, tá, pessoal? Então, leiam esse livro, pessoal, Contágio Social, do coletivo Shuang. Vou colocar o link, né, na descrição para vocês adquirirem, tá? Um preço muito acessível pela editora Veneta, pessoal. Obrigado e até a próxima.